Olá, estudantes do 7º ano! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a divisão dos números inteiros, sobre a divisão exata dos números inteiros. As regras para a divisão de números inteiros são as mesmas regrinhas que vocês utilizam para resolver a multiplicação dos números inteiros. Ou seja, quando dividimos números com o mesmo sinal, o resultado fica positivo. Isso mesmo, se dividirmos dois números positivos e dois números negativos, o resultado ficará positivo. E quando dividimos dois números com sinais diferentes, o resultado fica negativo. Isso mesmo, vejam, não importa a ordem, se o número positivo aparece primeiro e o número negativo depois, ou o negativo primeiro e o positivo depois. O resultado ele vai ficar negativo, ok? Então lembre-se, sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo, ok? Vejam então essa regrinha, observem esse exemplo. Aqui, esse exemplo, ele mostra que a multiplicação é a operação inversa da divisão. Veja, nós temos mais 30 dividido por mais 5. Estamos dividindo dois valores positivos, então o resultado será mais 6. E aqui, também dividimos dois valores com o mesmo sinal. Isso mesmo, dividimos dois valores, só que agora com um sinal negativo. Mas não importa, para a divisão, eu posso dividir mais com mais, menos com menos, e o resultado fica mais 6, positivo, ok? E aqui embaixo, ó, eu estou dividindo agora os mesmos termos, 30 dividido por 5, só que agora eles terão sinais diferentes. Então, eu tenho mais 30 dividido por menos 5, menos 6. E menos 30 dividido por mais 5, menos 6 também. Então, vejam que a professora colocou todas as operações inversas na frente de cada sentença. Eu coloquei aqui a multiplicação, que vai chegar no resultado menos 30 ou mais 30, ok? Bom, e vocês lembram então como é que a gente faz uma divisão de números positivos por números negativos? Então, a professora fez aqui uma continha. Quando a gente tem essa situação, a gente divide normalmente. Então, nesse exemplo, nós vamos dividir 700 por 14. Reparem que eu fiz 14 vezes 5 e me deu 70. E sobrou um zerinho aqui em cima. O que eu faço? Eu pego esse zerinho e abaixo ele aqui, abaixo ele. Quando eu abaixo um valor e mesmo assim esse valor, no caso 0, ele continua não tendo um valor suficiente para dividir por 14, eu coloco um zerinho na chave. Então, 700 dividido por 14, 50. Só que eu tenho que lembrar de outro detalhe. Eu tenho que lembrar da regra do sinal, já que eu estou dividindo um termo negativo por um termo positivo. Então, na verdade, o resultado dessa divisão será menos 50. Então, a professora colocou novamente as regrinhas de sinal para vocês não esquecerem, ok? E muitas vezes vai aparecer nas continhas de divisão esses termos: metade, terça parte, quarta parte, ok? O que significa metade? Metade de uma quantidade, metade de um valor, significa dividir esse valor por 2, ok? E terça parte significa dividir esse valor por 3. Quarta parte, dividir por 4 e assim por diante. Então, esses valores também significam uma divisão. Não pode esquecer, hein? Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!